Fala galera, beleza? Um pouquinho atrasado aqui a postagem desse vídeo para vocês, mas eu tive um probleminhas aqui na gravação. Então vou gravar para vocês aqui as resoluções das duas primeiras atividades das duas primeiras semanas, né? Vou separar aqui embaixo na timeline os capítulos para você que quiser ver só a primeira, só a segunda. Teve um povo que veio falar comigo sobre uma questão que estava errada e realmente é uma questão que está meio confusa, porque a resposta dá aproximada, mas não dá exata que está na alternativa, beleza? E no final de semana eu posto as outras atividades, a resolução 3 e 4, 5 e 6, para quem for fazer a recuperação, para quem quiser ver como que é a resolução dos exercícios que passaram aí nesse primeiro bimestre, beleza? Então vamos lá para o primeiro. O primeiro exercício diz o seguinte: sob escalas termométricas, considere as seguintes afirmações. A temperatura normal do corpo humano é 36,5 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, essa temperatura corresponde a um valor menor que 100 graus Celsius. Eu vou podar aqui algumas contas, tá? Fazendo no celular, vou até puxar meu celular aqui já, na calculadora, para dar uma adiantada para o vídeo não ficar muito longo. Deixa eu já abrir aqui minha calculadora. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é transformar Celsius para Fahrenheit. Então é Celsius sobre 5, Fahrenheit menos 32 sobre 9. Celsius tem que ser 36,5 para a gente ver quanto que dá isso em Fahrenheit. Menos 32 sobre 9. Fazendo essa divisão, 36,5 dividido por 5, eu chego em 7,3. F menos 32 sobre 9. O 9 passa multiplicando. Então, o F é igual, essa multiplicação aqui dá 65,7, o 32 passa somando, e aí esse valor dá 97,7 graus Fahrenheit, que é menor do que 100. Então, primeira correta. Segundo, na escala Kelvin, todas as temperaturas são apresentadas valores positivos e negativos? Não, não tem valor negativo na escala Kelvin. E a temperatura de 0 graus Celsius na escala Kelvin equivale a 300. 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. Então essa também está errada. A única correta é a alternativa 1. Tá? Então aqui embaralha as respostas, né? Mas seria apenas a 1 correta. Vamos para a próxima. Em novembro de 2020 foi registrada uma das maiores temperaturas do Brasil. A temperatura chegou a aproximadamente 45 graus na cidade de Nova Maringá, no Mato Grosso. Convertendo para Kelvin. Kelvin para Celsius é tranquilo, porque Celsius sobre 5 é Kelvin menos 273 sobre 5. Aqui eu posso simplificar, e aí eu coloco 45 aqui. Esse 273 vem somando, isso é o valor em Kelvin. Então, quando você faz, aqui. Quando você faz essa soma, aqui a gente tem 8.318 Kelvin. Essa transformação de Celsius para Kelvin vocês vão fazer várias e várias vezes, né? Nessa parte, principalmente das transformações gasosas, que são as últimas atividades do bimestre. Vamos lá. Próxima questão, terceira. O dispositivo mais usado para avaliar a temperatura é o termômetro. Ele pode ser utilizado para medir a temperatura ou suas variações. Em seu interior é colocada uma substância que possui a propriedade de dilatar facilmente. Esse aqui é o termômetro mais antigo, né? Tem termômetro eletrônico de infravermelho já nos últimos tempos. Na maioria das vezes encontramos termômetros graduados em Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. A escala mais comum no Brasil é a escala Celsius. Quando medimos a temperatura de um determinado ambiente, dizemos, por exemplo, que está a 32 graus, mas não falamos que nesse caso essa escala é Celsius. A gente está acostumado a falar só o grau mesmo, né? Mas o correto é falar graus Celsius, graus centígrados não está certo. A respeito dos termômetros e das escalas termométricas, é correto afirmar: primeiro, as variações de diferentes temperaturas medidas em termômetros graduados em Celsius e Fahrenheit são iguais. Se eu mudar 5 graus Celsius, vai mudar 5 graus Fahrenheit? Não, porque a variação em Celsius sobre 5 é igual à variação em Fahrenheit sobre 9. Se você passar esse 9 para cá multiplicando, fica 9 quintos da variação em Celsius é igual à variação em Fahrenheit. Essa divisão dá 1,8. Celsius é igual
a variação em Fahrenheit. Ou seja, para cada variação de 1 grau na escala Celsius, eu tenho 1,8 graus na escala Fahrenheit. Então a primeira está errada. Segundo, a escala Kelvin é mais utilizada pelos físicos, chamadas de absoluta, e não aceita valores negativos? Sim, essa é a correta. As outras duas aqui, essas próximas, você tem que fazer a continha para ver se é verdadeira ou não. No caso, como elas são falsas, eu não vou me ater aqui a resolver elas. Vamos só para a última, que diz que a variação de temperatura positiva num corpo representa a diminuição da sua agitação térmica. Contrário, se você aumenta a agitação térmica é porque a temperatura aumentou. Então aqui não seria a diminuição, seria o aumento. Beleza? E a última, a variação da temperatura... A última não, penúltima, perdão. A variação da temperatura corporal pode ser considerada um mecanismo de aviso que algo no corpo está com problemas. A temperatura de 36,8 é considerada normal para o corpo humano, após 38 é considerado febre. De acordo com a física, a alternativa incorreta. Aqui, como embaralha, nenhuma das anteriores apareceu primeiro, tá? Mas é coisas aí do formulário. Então essa aqui eu já vou descartar. O zero absoluto aparece na escala Kelvin como zero. Sim. Tá? Quanto maior é a agitação das moléculas de um corpo, maior será a sua temperatura. Verdadeiro. A escala de temperatura chamada Kelvin não apresenta valores negativos. Verdadeiro. A temperatura é uma grandeza vetorial? Não, a temperatura é uma grandeza escalar, porque a temperatura ela precisa apenas de uma unidade e de um valor. Na verdade, na ordem trocada, né? Que seria, por exemplo, 20 graus Celsius. 20 é o valor, graus Celsius seria a unidade. Aqui, beleza? E a questão que algumas pessoas vieram falar comigo que ela estava com um problema. Eu até mexi aqui no valor, tá? O valor original aqui embaixo estava 50. O que aconteceu nessa questão? Nessa questão, no enunciado diz uma coisa e no gráfico diz outra, porque tinha uma questão parecida que eu tinha resolvido na aula. Então, a resolução dessa aqui não bate com nenhuma das alternativas. O que eu vou fazer então? As notas que vocês tiraram nessa primeira atividade eu atualizei e passei para as secretarias. O que eu acho que no final das contas não vai interferir muito, porque né, é uma somatória de notas, então acho que vocês não precisam se preocupar tanto em relação a isso. Beleza? Mas como que a gente faria aqui? A gente montaria os dois termômetros. Um termômetro na escala M, um termômetro na escala graus Celsius. Quando você tem 100 graus Celsius, você tem 145 graus M. Quando você tem 0 graus Celsius, você tem menos 5 graus M. E quando você tem 20 graus M, você não sabe o que você tem em Celsius. Então, é só fazer o barriguinha, barrigão, que você acha a relação matemática entre elas. 20, que é o termo do meio, menos o de baixo, que é 5, dividido pelo de cima, 145, menos 5. É igual C menos 0, dividido por 100, menos 0. Quando você resolve isso aqui, você descobre que a temperatura em Celsius dá 16,8 graus Celsius, que é aproximadamente, 16,6, 666, se eu não me engano, tá? Graus Celsius, que é aproximadamente 16,8. Então eu poderia forçar a barra e falar que está aproximado, mas na verdade tem uma incongruência não nas alternativas, mas no que acontece aqui no eixo X com o que acontece aqui no enunciado, beleza? Então não se preocupem, se alguém vai ficar com alguma dúvida, entre em contato comigo, preferencialmente por e-mail, e vejam se vocês estão mandando e-mail para mim, não para outro aluno perdido aí, por favor, tá? Então aqui encerra a primeira atividade, que era a mais trabalhosa, e agora a gente vai para a atividade da semana 2, que também teve dúvidas, só que na semana 2 não tem nada errado com a atividade. Então as dúvidas que surgiram, que me mandaram, separados aí, são dúvidas que não têm fundamento, é uma dúvida obviamente que pode acontecer, mas não são dúvidas fundamentadas aí na resposta. Vamos lá. A exposição do corpo humano a baixas temperaturas pode causar danos à saúde. Por esse motivo, os surfistas utilizam roupas especiais quando praticam o seu esporte em águas muito frias. A função dessas roupas
Gente, se é uma roupa, qualquer roupa na verdade, ela serve como isolante térmico, ela evita a troca de calor. Você sai na rua, isso é bem comum agora com a galera que trabalha com iFood, com moto, usar, parece uma manga comprida, uma camiseta térmica assim, que tem proteção UV também, é evitar a troca de calor, no caso receber a irradiação. Então, é diminuir o fluxo de calor do meio do corpo para o meio ambiente. Por que é do corpo para o meio ambiente? Porque nesse caso, o corpo está com uma temperatura maior que o ambiente, que está com uma temperatura menor, e o fluxo de calor é sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Se for um dia aquecido, igual o caso do motoqueiro, dos motoqueiros que não querem, né, queimar a pele, aí seria o contrário, o ambiente está mais aquecido que o corpo da pessoa. Bom, o calor pode se propagar por 3 processos: condução, convecção e radiação. Embora existam situações em que as condições do ambiente impedem a ocorrência de algum deles, um exemplo que impossibilita a ocorrência da... Vamos lá, vamos um a um. Convecção na superfície da Lua, onde não há qualquer substância na forma líquida ou gasosa. Essa é verdadeira, né? Porque a convecção precisa de um líquido ou de um gás. Então você impossibilita isso quando você não coloca um fluido. Então, a convecção na superfície da Lua não pode acontecer. Convecção na atmosfera de Vênus, pois nela o efeito estufa é muito intenso. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Convecção precisa de gás ou líquido. Tem gás ou líquido, pode ocorrer a convecção. Terceira afirmativa. Condução no interior dos oceanos terrestres, pois as correntes marítimas favorecem a convecção. Realmente, o principal é a convecção. Mas como essas massas de água têm contato uma com a outra, então elas têm sim condução ocorrendo. A condução precisa do contato e de matéria. Penúltima, radiação na atmosfera da Terra, pois o calor é absorvido pelos gases que a compõem. A radiação vem, tanto que se você tomar sol, você, né, aquece seu corpo, a planta recebe radiação, então, fora de cogitação. E a radiação na superfície de Mercúrio, onde não há atmosfera, não tem sentido, porque a radiação não depende da existência da atmosfera ou não, e sim do emissor de radiação estar existindo, que no caso é o Sol, ele existe, então você tem a transmissão por radiação. Vamos lá, antepenúltimo. Numa sala com temperatura de 18 graus Celsius estão dispostos um objeto metálico e outro plástico, ambos com a mesma temperatura. O indivíduo com temperatura corporal média de 36 segura esses objetos um em cada mão. Nesse caso, é correto afirmar que há rápida transferência de calor. Se você fizer isso na carteira da sua sala, por exemplo, do colégio, que deve ter uma parte de plástico ou de madeira e uma parte metálica, se você encostar nas duas ao mesmo tempo, você percebe que o metal está mais gelado. Porque a nossa sensação térmica não tem a ver necessariamente com a temperatura do objeto. Tem a ver com a transferência de calor. Como o metal é o melhor condutor de calor, quando você encosta nele, você perde calor para ele, e esse calor rapidamente se espalha pelo metal, o que não aumenta tanto a temperatura naquela região, e sim no objeto como um todo. O isolante não, ele recebe calor naquele ponto que está encostando e aquele ponto fica aquecido. Um exemplo de isolante que faz isso é o travesseiro. Você está deitado, lá com a cabecinha para dormir assim, felizão. O lado onde tua cabeça está encostando está quente. Se você puxar o travesseiro um pouquinho para o lado e encostar a cabeça, ele está fresquinho. Porque é um isolante, tá? Então, nesse caso, é correto que a rápida transferência de calor da mão para o plástico? Não. Do objeto metálico para a mão? Não. É da mão para o objeto metálico, porque a temperatura da mão é maior. Então, da mão para o objeto metálico e lenta da mão para o plástico, tá? Por isso, a sensação de frio maior proveniente do objeto metálico. Você está perdendo mais calor. Perdendo mais calor, você tem uma sensação de frio. Tá? A gente pode um dia discutir aí aquela ideia que o povo fala, frio não existe, frio é ausência de calor. Não é bem verdade isso. O frio como grandeza física não existe. Mas o frio está associado à temperatura. Temperaturas baixas são regiões, coisas frias. Então o frio existe. O frio só não é o oposto de calor, tá? Essa aqui que deu problema, acho que uns 3 alunos vieram falar comigo, mas essa aqui eu acho que houve uma confusão da parte de alguns de vocês, tá? Espero que a galera que tenha ficado com dúvida esteja vendo esse vídeo aí agora. O calor trocado por convecção entre o corpo e o ambiente é função do coeficiente de transferência de calor por convecção e da diferença de temperatura, ou seja, da camada mais externa da pele. Elas são das temperaturas aqui. Com base nos conhecimentos de termodinâmica, é correto afirmar. Vamos lá, vamos de baixo para cima.
O fluxo de calor é a relação entre a quantidade de calor que atravessa o meio pelo tempo gasto. Sim, o fluxo de calor é a quantidade de calor pelo tempo que isso acontece. Ou Ka delta T' sobre L, que é a equação de fluxo de calor para a condução. Mas também pode ser a quantidade de calor no tempo. Tanto que a medida disso aqui é joules por segundo, que você pode aproximar para watts, tá? Mas não é uma potência. Por isso que a potência é a energia utilizada, recebida, mas quando você fala só de transferida, a gente pode pensar em fluxo. Vamos ver as outras, porque as outras estão erradas. Entre os tipos de mecanismo de propagação de calor, a realizada por convecção só é possível nos sólidos e nos líquidos e nos gases. Terceira de baixo para cima. A propagação de calor em dias frios a partir de um condicionador de ar numa sala se dá principalmente por radiação e condução? Não. Esse é um exemplo clássico de convecção. Você instala o ar-condicionado em cima, porque o ar mais frio tende a descer por ser mais denso. Ele desce porque ele é denso. Ele fica denso porque ele é frio. Antepenúltima de baixo para cima. A propagação de energia por radiação ocorre através de ondas mecânicas. Já vou parar aqui, são ondas eletromagnéticas. E a primeira. Se o calor flui de um corpo A para um corpo B, então o calor específico de A é maior do que o de B. Cuidado, gente. Se o calor está fluindo de A para B, quer dizer que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. O calor específico, eu não sei se vocês viram, acho que ainda não. O calor específico está associado com quanto de energia um objeto pode receber sem mudar sua temperatura. Tá? Então é um outro conceito. E por fim a saideira. Esse era bem facinho, não sei se todo mundo conseguiu fazer. É uma questão do Enem. Em uma residência com aquecimento central, um reservatório é alimentado com água fria, que é aquecida na base do reservatório e seguida distribuída para as torneiras. De modo a obter uma melhor eficiência de aquecimento com menor consumo energético, foram feitos alguns testes e algumas configurações, modificando as posições de entrada da água fria e saída da água quente, igual o desenho ali. A configuração mais eficiente para a instalação dos pontos de entrada e de saída do reservatório é nas posições. Tem duas opções aqui. Para ele ficar mais tempo no reservatório, ele tem que entrar pelo 1 e fazer isso aqui, ó, e sair pelo 6. Tá? Então a melhor situação seria 1 e 6. Outra situação boa seria 3 até o 4. Tá? Então aqui você tem, ó, entra aqui no 3, vem para cá, opa, 3, aqui e sai pelo 4. Tá? Então, como que você vai determinar qual é mais eficiente ou menor eficiente aqui? A resposta correta é do 1 ao 6 e não do 3 ao 4, porque existe um outro conceito aqui que é o seguinte: a tendência da água é sair, é escoar para baixo. Então ela vai entrar por essa região, vai vir para cá. Se ela sair direto no 4, você ficou pouco tempo aqui. Então ela tem que voltar para o 2 e sair aqui para o 6. Então, melhor eficiência é do 1 até o 6. Do 3 até o 4 seria eficiente, mas você teria que bombear essa água para ela subir. Ah, professor, mas a água aquece e ela sobe. Não tão fácil assim. Não é tão fácil a água subir. Para a água subir em cima de outro nível, ela precisaria de outra água resfriada ali. O gás não. Se isso aqui fosse para um gás, tanto faz. Porque o gás aquecido ele vai dilatar e vai subir por menor densidade. O líquido não consegue subir tão fácil. Você, quando esquenta uma água para fazer um miojão lá, a água não sai voando pelas paredes da sua casa porque ela está aquecida. O vapor de água sim. Beleza? Então, do 1 até o 6. Pessoal, o vídeo ficou um pouquinho longo, depois eu posto os outros aí no final de semana. Qualquer dúvida me procurem, tá? Fiquem atentos, não deixem para a última hora, porque agora não adianta mais. O mês já foi, agora é só a recuperaçãozinha mesmo. Beleza? Falou, galera. Até mais. Tchau, tchau.